Bom dia a todos. Então, conforme nós estávamos, em aula agora há pouco, ou conforme vocês vão ver ao longo da aula, nós vamos ver então o que pode acontecer com o nosso organismo quando há um desequilíbrio de sais minerais, tá? Só para vocês saberem, então, um desequilíbrio nos sais minerais pode levar ao processo que nós chamamos de acidose ou alcalose, tá? Queridos, então, em primeiro lugar, nós temos vários eletrólitos no nosso organismo, como sódio, potássio, cálcio, bicarbonato. E qual é a função deles? Manutenção da homeostase do organismo. Toda vez que nós estamos falando em homeostase, nós estamos falando em equilíbrio. Certo? Esse equilíbrio é possível? Lógico que é. Se vocês verem esse esquema, da vitamina D. Então, a vitamina D, nós temos as fontes alimentares, que podem, então, ovos, leites, derivados, são fontes de vitamina D. Então, eles podem vir por via alimentação, mas também nós temos a vitamina D sendo sintetizada através da luz solar. Certo? Essa vitamina D, então, que entra para o nosso organismo, ela vai passar pelo fígado, aí ela vai ser transformada em calcitriol. Desse calcitriol, ele vai passar para o rim, e aí é o rim, então, que vai fazer a reabsorção desse calcitriol. Depois que ele foi reabsorvido, então ele vai ser distribuído para o intestino, para os ossos, certo? Mantendo, então, a qualidade tanto da absorção intestinal quanto também dos ossos. Ou seja, se eu tenho uma falta de cálcio ou uma falta de vitamina D, o que pode acontecer em um primeiro momento? Eu posso ter uma diminuição da absorção dos elementos, pelo intestino, e também terei aí o desenvolvimento de osteopenia. E depois, mais para frente, se isso não for corrigido, pode dar um problema de osteoporose, Depois eu gostaria que vocês lessem a respeito da carência da vitamina D, o quanto ela impacta em um organismo, tá? Vai desde problemas ósseos, como a gente sempre pensa, mas também vai regulação das glândulas da tireoide e vários outros problemas, tá? Então, um desequilíbrio neste link, vitamina D, cálcio, desequilibra todo o organismo, tá? Mas não é só isso. Então, nós temos, não se esqueçam, as nossas células têm aqui a membrana plasmática, que faz exatamente a divisão ou a seleção entre o meio externo e o meio interno. Então, externamente seria o plasma, O plasma sanguíneo está aqui fora e aqui dentro, então, nós temos o fluido intracelular, também chamado de citoplasma. Lembrando, o citoplasma, ele é constituído de líquido, certo? Nesse líquido estão mergulhados vários eletrólitos. Então, quando eu penso em uma célula, que está em repouso, o que acontece? Eu tenho lá mais os sinais químicos positivos no meio extracelular, sinais químicos negativos no meio intracelular. Toda vez que precisa haver condução de impulso nervoso ou ainda contração muscular, o que precisa? Haver uma mudança de sinal para que a energia possa passar de um lugar para o outro. Isso é possível, então, graças ao quê? A troca. O sódio, ele está mais abundante no plasma, certo? Quando precisa passar o impulso nervoso, ele vai ter que passar para dentro das células. Então, através dos canais, de cálcio, ele consegue passar. E o potássio faz, então, essa relação inversa. Enquanto o sódio está mais abundante fora da célula, o potássio está mais abundante
dentro da célula. A partir do momento que eu preciso ter a condução do impulso nervoso ou contração muscular, o que vai acontecer? O potássio vai sair e o sódio vai entrar, tá? E aí a gente tem aquela mudança do potencial da membrana. Tudo bem? Da mesma forma, o cloro, né? O cloro, ele está junto com o sódio, né? Nós nunca podemos esquecer que o cloro e o sódio estão fazendo sempre uma parceria, né? Então, se eu tenho mais sódio fora da célula, também terei mais cloro ou cloretos fora da célula. Na hora de passar a transmissão do impulso nervoso, também o cloreto vem para dentro da célula. Tudo bem? Bom, como vocês já viram em outras aulas, né? Aqui está, então, o nosso glomérulo. Então, a grande circulação, o sangue vai chegando aqui pelo rim, né? Pela arteríola, passa pelo glomérulo, tem a filtração de várias substâncias pequenas, mas no túbulo contorcido proximal, nós temos, então, a eliminação, né? E a absorção de algumas substâncias. Então, já começa a absorção de água, começa a eliminação de sódio, de cloro, tá? Quando a gente chega no tubo ou na alça de Henle, né? No tubo ascendente, nós temos a absorção de alguns elementos, mas a água não é nesse tubo, certo? Ela é sempre no tubo descendente, tudo bem? E lá no finalzinho, no túbulo contorcido distal, nós temos aí mais uma reabsorção de água e junto com a água, alguns eletrólitos também entram, tá? O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai agir exatamente no túbulo contorcido distal, certo? Muito bem. Então, olha lá. Eletrólitos são ânions ou cátions. Os ânions têm sempre carga negativa. Cátion sempre carga positiva. Esses são os principais: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, e por aí vai. Lactato, os ácidos orgânicos, certo? São todos chamados de eletrólitos. Bom, o sódio. O sódio, ele é absorvido no intestino, né? De 4 a 5 gramas. Mas ele vai depender exatamente do que? Da ingestão, como nós já vimos, certo? Por quê? Porque o rim, ele consegue dar conta, né, de uma certa quantidade de sódio, que quando eu chego a esse índice de 4 a 5 gramas, o rim, ele consegue reabsorver esse sódio. O excesso de sódio vai depender do quê? De ser excretado, mas muitas vezes nem todo esse sódio é excretado e ele pode levar então ao aumento da pressão sanguínea, certo? Só que aí entra a presença de quem? Da renina, certo? E também do NAP, do peptídeo natriurético atrial, que é aquele peptídeo que é liberado pelo coração, para fazer então aquele link renina-angiotensina, né, no controle da pressão arterial. Além disso, entra também a dopamina para fazer com que essa pressão seja regulada. A gente já viu isso com mais detalhes na outra aula, certo? Mas, se eu tenho, por que eu posso ter uma queda no índice de sódio? Então, a queda no índice de sódio, ela pode se dar por uso excessivo de diuréticos, né? Então, aquelas pessoas que querem perder peso ou querem, muitas vezes elas têm algum problema de pressão arterial, é prescrito um diurético. Esse diurético vai fazer com que ele aumente a frequência urinária, certo? Pode ocorrer também na perda de líquidos. Quando que a gente tem perda de líquidos? Quando o paciente ele é queimado ou ainda quando ele está com uma diarreia,
certo? Deficiência de aldosterona, então pela própria glândula, muitas vezes ela começa a produzir menos aldosterona, ou por algum problema fisiológico ela tem uma retenção líquida. Vocês lembram na aula passada que nós falamos muito? O paciente renal, nós precisamos observar o quê? Aquele ganho de peso rápido, certo? Porque se ele está ganhando peso rapidamente, pode significar que ele está retendo líquidos. Por que ele está retendo? Por uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência renal. Tá? Então, a hiponatremia tem esses componentes importantes. Agora, o excesso de sódio é chamado de hipernatremia, certo? Hiper, né? Aumento na Na, sódio, tremia no sangue, tá? Quando que a gente tem, então, uma hipernatremia? Por perda de água. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem uma diarreia ou ainda ele tem uma hemorragia muito significativa, ele pode ter, então, o aumento da concentração do sódio no fluido que sobrar, tá? Pode ser também um aumento iatrogênico. Normalmente a gente fala iatrogênico aqueles fatores que são inerentes ao próprio organismo. Então, algum fator foi aquela quebra da homeostase, pode ter sido em algum momento lá em cima, né? Seja na ingestão, seja no processamento desse sódio. Então, ele começa a ter esse aumento de sódio visivelmente, tá? Também quando o indivíduo bebe pouco líquido, né? Aí a urina vai ficando muito concentrada e ele pode ter, então, a hipernatremia, tá? Quais são os sintomas? Então, tremores, né? Por que o tremor? Vamos pensar, o sódio está regulando quem entra e quem sai na célula, certo? Então, pode estar faltando energia, né? Para que o indivíduo consiga fazer todas as suas atividades. Junto com isso também vem a irritabilidade, né? Porque pode estar faltando glicose lá no sistema nervoso central. Também o corpo, como um mecanismo de compensação, ele leva, então, à perda de líquidos na mucosa, então ele fica com a boca muito seca, consequentemente ele tem um aumento da sede, né? Se esses sinais não forem controlados, o indivíduo pode ter, inclusive, espasmos musculares. Por quê? Porque está faltando sódio, né? Não tem como regular a bomba sódio e potássio, tá? E aumento do hematócrito. Queridos, o que é o hematócrito? O hematócrito é aquela proporção que existe entre a quantidade do sangue total e a quantidade de hemácias, tá? É importante, o hematócrito, ele é essa relação, hemácia, sangue total. É esperado no indivíduo normal, né, que ele tenha 45% de hemácias. Então, o índice de hematócrito dele tem que ser de 45%, tá? Agora, se o indivíduo, então, ele está com perda excessiva de líquidos, o que vai acontecer? A proporção de hemácias vai estar maior, certo? Então, ele está perdendo plasma, né? Isso que é importante a gente sempre observar no paciente. Tudo bem? Bom, sinais e sintomas da deficiência. Hiponatremia. O que o indivíduo pode ter? Irritabilidade do próprio miocárdio, né? Então, o miocárdio, não se esqueçam que o miocárdio, ele funciona por movimentação própria, certo? Ele que gera a própria energia. Se ele está com menos sódio, ele não consegue regular direitinho a entrada da energia para dentro do miocárdio. Consequentemente, o indivíduo vai ter o quê? Arritmias, né? Então, há uma total mudança aí no ritmo cardíaco. Ora pode estar muito alta, ora pode estar muito baixa. Por outro lado, também ele pode ter fraqueza muscular, né? E confusão mental. Então, muito cuidado com aquele paciente idoso que começa a perder líquidos,
tá? Se ele está perdendo líquido, ele pode estar liberando sódio junto com esse líquido. Ou, né, se ele tem uma doença aí, uma infecção urinária. Muitas infecções urinárias levam também a aumento de volume de urina, né? A poliúria. Consequentemente, então, ele pode ter confusão mental. Por quê? Porque ele está perdendo o sódio, tá? Que deveria regular quem entra e quem sai na célula. Tudo bem? Bom, outro importante elemento é o potássio, certo? O potássio, como eu já falei para vocês, o potássio está mais abundante aonde? Dentro da célula. Além disso, ele participa também, além de participar da bomba sódio-potássio, ele também está controlando, né, e participando da cadeia transportadora de elétrons lá no nosso ciclo de Krebs, certo? Então, se eu tenho uma diminuição de potássio, eu estou mexendo com o meu ciclo de Krebs. Tudo bem? Pode acontecer duas situações. Hipotassemia, né? Quando eu tenho diminuição do potássio, ou uma hiperpotassemia, quando eu tenho um aumento do potássio. Tudo bem? Essa ingestão, então, deficiente, né? Ou essa queda do potássio, pode ser por quê? Porque o indivíduo simplesmente não está ingerindo uma quantidade de potássio, tá? Ou ainda pode significar que ele teve uma perda gastrointestinal. Então, de novo, a questão da diarreia, né? Uma diarreia abundante aí durante um bom tempo pode levar a hipotassemia, ou ainda através de quando a pessoa desenvolve edemas, né? Esses edemas significam o quê? Que os líquidos corpóreos estão sendo armazenados no espaço extracelular, certo? A gente não está conseguindo ter a troca eficiente. Então, também o potássio pode levar a esse edema. Ou ainda quando o indivíduo está com deficiência de vitamina B e isso está fazendo com que a célula incorpore o potássio, tá? Então, são esses fatores que podem levar à hipotassemia. Agora, o excesso, hiperpotassemia, o que pode estar acontecendo? Excesso de ingestão, certo? Então, aqueles pacientes que já têm, né, alguma tendência a acumular mais potássio, o que nós precisamos fazer? Retirar os alimentos. Vocês viram na aula passada quais eram as fontes, né? Então, dei uma consultada lá. Também pode acontecer por diminuição da excreção do potássio ou deficiência de minerais. Essa deficiência de minerais, muitas vezes, ela é causada pelo quê? Pelo uso de corticoides, tá? Quem que tem que usar muito corticoide? Pacientes que tenham asma, que tenham algumas doenças crônicas como lúpus, tá? Eles precisam fazer uso de corticoide constantemente para que tenham controle, né, da própria patologia. Mas isso pode levar também a um aumento do potássio, certo? Outra situação muito importante que pode haver um aumento do potássio é na diabetes não controlada. Então, na diabetes não controlada, depois vocês vão ler direitinho o artigo também que eu mandei para vocês, né, da importância de regular a quantidade de glicose, certo? Porque se eu tenho uma quantidade maior de glicose, isso pode levar, né, a um aumento do potássio também, tá? Então, um parâmetro depende do outro, tudo bem? Os cloretos. Então, falei para vocês que o cloreto, ele está interligado diretamente com quem? Com o sódio, certo? Ele é controlado, então, pela liberação da aldosterona. Então, é a aldosterona que vai controlar essa bomba cloreto com o sódio, tá? Agora, o que pode acontecer? Toda vez que nós temos, então, um aumento,
do gás carbônico dentro da hemácia, né, existe também uma maior liberação de água. Consequentemente, nós temos a formação de um complexo, que é chamado de ácido carbônico. Bom, pausa aqui. Em que momento que nós podemos ter um aumento da concentração de gás carbônico na hemácia? Vocês se lembram que em momentos em que o indivíduo está participando de um incêndio, certo? Em um incêndio, o que vai acontecer? O oxigênio é rapidamente substituído pelo gás carbônico, certo? Então, o que o organismo tenta fazer? Respirar numa frequência respiratória mais intensa para compensar isso. Consequentemente, ele está inalando mais gás carbônico, certo? Esse gás carbônico vai se juntando com a água livre, formando então o ácido carbônico, certo? Para diminuir isso, o o mecanismo compensatório tenta fazer? Difundir bicarbonato, tá? No mesmo instante. Para quê? Manter o pH sanguíneo. Depois vocês vão ver como que isso é importante, né? Para que você não tenha uma acidose metabólica, tá bom? Muito bem. Alterações no sangue. Se eu tenho uma hipocloremia, nós temos o quê? Uma diminuição no nível de cloro, tá? Por que isso pode acontecer? Então, falta de ingestão. O indivíduo começa a consumir menos alimentos que tenham cloro. Lição de casa: pesquisar os principais alimentos fontes de cloro, certo? Vocês precisam, né, dominar todo esse conteúdo aí dos principais alimentos que tenham cloro, que tenham sódio, que tenham potássio, tá? Isso é função importantíssima do nutricionista. Outra coisa importante, aquele paciente com diarreia. Então, uma diarreia que ela se resolve